De volta com o Manhã no Ar nessa sexta-feira 13, lembrando pessoal que nós estamos ao vivo aqui na TV A Crítica para Manaus, região metropolitana, para a maioria dos municípios desse nosso estado maravilhoso e grandioso. Estamos ao vivo pela internet, por meio do YouTube do A Crítica Play. A Crítica Play que você instala aí no seu Android ou iOS, não tem problema, gratuito, acompanha a nossa programação ao vivo. Você tem canais de interação conosco por meio da nossa página, a página do Manhã no Ar no Facebook. Coloca aí para as pessoas verem, essa aí é a nossa página que você interage e conversa com a gente sobre a realidade aí da tua comunidade, do teu bairro, da tua cidade também. Nós trazemos aqui sempre informações de todo o interior do nosso estado e até informações nacionais do interesse nosso, do interesse coletivo. E também você pode comentar os assuntos que nós trazemos aqui por meio da nossa página do Facebook e também do nosso número do WhatsApp, que acabou de aparecer na sua tela, 9291-2167. A edição desta sexta-feira 13, a gente vai trazer daqui a pouco um dos destaques, é a prisão de uma advogada e do marido dela, a prisão em flagrante por furto de energia. Uma situação que já é reincidente, porque eles já tinham sido denunciados por esse tipo de conduta ilegal na casa, no condomínio. A chefia do condomínio, a direção do condomínio, percebeu que o mesmo tipo de irregularidade estava acontecendo novamente, chamou a polícia. A polícia foi ao local e deu no que deu. O casal foi preso. O delegado diz que eles resistiram à prisão e que houve empurra e cotoveladas para cá e para ali. Já o casal diz que foi agredido, que houve uso excessivo da força por parte da polícia e a gente tem a informação que a OAB se manifesta no sentido de pedir o afastamento deste delegado pelo uso excessivo da força. A gente vai trazer essa reportagem, vai entender o que de fato aconteceu. Temos, inclusive, a entrevista com o delegado. Há também um trechinho da audiência de custódia onde esse casal foi liberado. Foram liberados lá na audiência de custódia. Depois a gente mostra um trechinho dessa audiência de custódia. Hoje falaremos também do caso de uma adolescente no interior do estado do Amazonas, uma menina de 13 anos, que morreu no parto. Até aí, a história já é uma história grave. Já é uma tragédia. Uma menina aos 13 anos engravidar e morrer em decorrência disso. Mas a situação é bem pior, porque esta menina foi vítima de abuso sexual pelo próprio pai. Abuso realizado por este homem. Este homem que está foragido, sendo procurado pela polícia por ter cometido este crime. E agora nós temos a informação, inclusive, de que o bebê com 5 meses sobreviveu ao parto. É uma criança que nasce órfã, criança órfã de mãe e neto do próprio avô foragido. A adolescente, infelizmente, não resistiu a esse procedimento, vítima 2 vezes. Primeiro, vítima de um abuso, de uma agressão inominável causada por esse homem que você acompanha a imagem dele aí. E desde já a gente pede para quem está acompanhando a nossa programação, seja aqui em Manaus, no interior, em qualquer lugar desse estado, tu sabe onde ele está, denuncia para a polícia, porque a realidade que temos dos fatos é este. A menina morreu, a criança sobreviveu e a gente, com 5 meses é uma sobrevivência extremamente delicada e desde já a gente torce pela condição de saúde desta criança com apenas 5 meses. É um monstro, né? É um monstro. Nós temos outro assunto, né, minha diretora, como destaque para o programa de hoje. O FGTS está liberado, viu? Já estava liberado os R$500, mas aí a presidência da República acabou liberando aquilo que o Congresso já tinha aprovado também. Então, quem ainda não sacou os 500, agora pode sacar R$998. É um 13º a mais, né, não? Vem bem numa hora e um dinheiro que é injetado na economia e que pode justamente fazer com que aquela perspectiva do comércio, a expectativa do comércio de crescimento de 4% em algumas áreas, de 6% em algumas áreas nas vendas deste fim de ano, possa inclusive ser potencializada com esse recurso que acaba indo mesmo para o mercado, para o comércio, enfim. R$998 é o valor que agora as pessoas que têm direito ao FGTS podem sacar depois dessa decisão do governo. Informação que a gente detalha para você daqui a pouco
Daqui a pouco a gente detalha melhor para os nossos telespectadores, daqui a pouco a gente detalha melhor para os nossos ouvintes. O pessoal da 93.1 também, a FM O Dia, que está ligado com a gente até às 7 da manhã. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, desembarca hoje em Manaus para cumprir agenda. A última vez que ele esteve aqui na cidade foi em junho. A gente vai falar agora sobre esse assunto com o Leon. Leon, mais uma vez, Sérgio Moro na capital. Explica para a gente exatamente o que Sérgio Moro vem fazer aqui. Muito bom dia para você. Bom dia, Emanuel. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no Manhã no Ar nesta sexta-feira 13. Olha, Emanuel, ele vem para cumprir aí uma agenda que tem dois momentos. O primeiro vai ser participar da inauguração de um centro de segurança e também de inteligência. Esse momento vai contar aí com a presença do governador Wilson Lima e também com governantes de outros estados da região, que eles vão assinar um acordo de cooperação técnica, visto que todos os estados da região norte vão ser beneficiados pela segurança pública que esse centro vai fornecer. Esse evento faz parte aí também de um calendário, que o ministro está participando, de inauguração de uma rede de vários centros por todo o Brasil e atualmente 2 estão localizados na região Nordeste. O segundo momento aí da agenda do ministro Sérgio Moro vai ser uma palestra que ele vai conceder lá no Centro de Convenções Vasco Vasques. Inclusive também ele convidou um deputado federal, Marcelo Ramos, para participar dessa comitiva que ele vai estar fazendo aqui na capital amazonense nesta sexta-feira. Como você bem disse, ele veio aqui a Manaus em 2019, no mês de junho, quando ele participou de uma reunião do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça que aconteceu aqui em um hotel da cidade, Manuel. A gente segue acompanhando toda a agenda aí do ministro Sérgio Moro e vamos trazer todos os detalhes atualizados na programação da TV A Crítica. Manuel, de volta com você no estúdio. Ok, Leão, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Eu vou ser sincero com você, meu caro telespectador. Eu, particularmente, tenho uma certa expectativa em relação à inauguração desse centro de inteligência. Nos últimos 2 meses, nós acompanhamos pelo menos 2 operações da Polícia Federal de combate ao narcotráfico. Aquele tráfico que traz heroína do exterior, dos países fronteiriços, e utiliza todos os estados da região amazônica para fazer com que essa droga tenha o escoamento. Drogas de São Gabriel da Cachoeira, Roraima, depois para Tocantins e outros estados, utilizando campos, áreas de pouso clandestinos, fazendas e tudo mais. Recentemente, uma outra operação envolvendo os estados do Amazonas e Rondônia. A gente espera que este centro integrado de inteligência possa, de fato, fazer com que as operações policiais sejam coordenadas para chegar até os cabeças deste comércio criminoso que deixa tantos malefícios para a nossa sociedade. A gente segue acompanhando, viu? Um casal foi preso ontem à noite após esfaquear um passageiro durante assalto a ônibus da linha 652. Isso na Avenida Altais Mirim, no bairro São José, na zona leste de Manaus. O repórter Rafael Tavares, Rafael teve trabalho ontem, viu? Ele acompanhou este caso e conta os detalhes pra gente. Fábio Feitosa, de 26 anos, e Cristiane Bastos, de 40 anos, foram presos na noite desta quinta-feira depois de esfaquearem um homem durante um assalto a ônibus da linha 652, na Avenida Altais Mirim, no São José, na zona leste de Manaus. De acordo com os policiais da 9ª e 14ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam esta ocorrência, o casal tentou assaltar um outro casal na saída do transporte coletivo. Quando as vítimas estavam descendo na parada, eles foram abordados por este outro casal de assaltantes. Eles, com uma espécie de canivete, abordaram e falaram: passa o celular, passa o celular. O homem teria reagido ao assalto e, por isso, teria sido esfaqueado. A vítima foi encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona leste da cidade. Durante a ação desse casal de assaltantes, uma viatura da Polícia Militar passava pela região e os moradores fizeram um sinal para que os policiais parassem. Foi então que os policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária e também da 14ª SICOM fizeram a detenção
desse casal e levaram eles até o 14º Distrito Integrado de Polícia, onde foram apresentados e devem ficar à disposição da Justiça. Segundo a polícia, o homem esfaqueado durante esse assalto foi levado para o plantão com uma perfuração no pulmão e passa por exames e também por uma espécie de cirurgia para poder ficar bem e estar fora de risco de vida. Uma perfuração no pulmão é sempre um ferimento muito grave que requer atenção de saúde específica, inclusive. É impressionante como o criminoso acha que pode tirar a vida de alguém se alguém reage a um assalto. É como se fosse a lei deles, né? Olha, tem aqui um caso de violência contra idosos que chocou moradores do município de Maués. Mais uma vez, o município de Maués. Isso porque o agressor foi o próprio filho das vítimas. Este homem que aparece aí. Ele foi preso e, segundo a polícia, olha o absurdo, ele teria se irritado após o pai perguntar quando ele arrumaria emprego. O motivo da irritação deste homem foi a pergunta do pai. Ei, quando é que tu vai trabalhar? Olha o marmanjo aí. Nós temos uma reportagem, vamos acompanhar. A prisão aconteceu na rua Torquato Belisário, no município de Maués. O suspeito foi identificado por Igor de Souza Correia, de 30 anos. Esse homem é suspeito de agredir a própria mãe, inclusive o pai. Os dois são senhores de idade. Segundo a polícia militar do município de Maués, tudo começou quando o idoso perguntou para o filho quando ele iria procurar um trabalho. O suspeito não gostou da pergunta, ficou furioso, agressivo, deu um tapa no rosto da vítima. A mãe correu para socorrer o marido e o suspeito também a agrediu com um empurrão e ainda foi agressivo verbalmente com palavras de baixo calão. Após as agressões, a senhora de idade foi até o quartel da Polícia Militar para realizar a denúncia contra o filho. De imediato, os policiais se deslocaram até a residência, onde realizaram a prisão de Igor. O suspeito foi encaminhado a uma delegacia do município de Maués para os procedimentos legais. Eu não sei qual foi o tipo de criação que esta pessoa recebeu, os tipos de valores que ele tem, que foram compartilhados com eles. Mas ninguém tem o direito de agredir os próprios pais, principalmente se tratando de idosos que já estão numa condição, inclusive, amparado diante da lei, na condição de serem cuidados. Os filhos é que têm responsabilidade de cuidar dos pais quando entram nessa fase da vida. A lei, inclusive, obriga os filhos a fazer isso. Agora a gente vê um marmanjo desse aí, irritado com os pais porque foi cobrado. Vai trabalhar, vagabundo, e o cara fica com raiva? Pelo amor de Deus, em que mundo a gente está? Tem que ser preso mesmo. E parabéns a esses pais aí que foram lá denunciar. Parabéns, viu? Um dono de uma oficina mecânica, um homem de 38 anos, foi assassinado com vários tiros ontem à noite dessa quinta-feira, lá no local onde ele trabalhava, no bairro Terra Nova, zona norte de Manaus. O Rafael Tavares também esteve por lá acompanhando este caso e traz as informações. Nós estamos aqui na Avenida Igarapé do Passarinho, na zona norte de Manaus, bairro Terra Nova 2. Aqui, os policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária registraram um homicídio na noite desta quinta-feira. De acordo com as informações ainda preliminares repassadas aos policiais, João Pereira, de 38 anos, estava trabalhando na frente da oficina quando dois homens em uma moto chegaram aqui ao local e o surpreenderam. Foram realizados diversos disparos contra a vítima, que não teve nem a chance de se defender e morreu aqui no local. Ainda conforme a polícia, essa é a única informação que se tem até o momento. Depois de realizarem os disparos, os homens fugiram aqui nessa direção e não foram identificados até o momento. Agora está se isolando a área para que a cena do crime não seja violada de qualquer forma. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar esse caso. Esse foi um dos homicídios. Daqui a pouco a gente traz a informação de um outro, um entregador de comida por aplicativo que também foi executado. Mas agora eu quero trazer a reportagem de um corpo que foi encontrado por um catador de latinhas boiando às margens do Rio Negro, lá no bairro Aparecida.
um caso que deve ser investigado, né, para saber se ele foi assassinado ou se é uma vítima de afogamento, como também a identidade deste homem. Vamos acompanhar na reportagem. Por volta das 6h30 da manhã, o pelotão fluvial do Corpo de Bombeiros foi acionado nas proximidades ali da rua Doutor Aprígio, onde fica ali, né, ali a ponte da Aparecida, próximo a uma fábrica de cerveja, onde o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado por um catador de latinhas. Ele saiu bem cedo para fazer o trabalho dele ali nas margens do Rio Negro, ali na rua Doutor Aprígio, quando avistou este corpo boiando. As características é de um homem. Ele estava com uma calça, uma camisa listrada e o rosto dele já tinha sido totalmente desfigurado pela própria natureza, os peixes. Ainda não se sabe se esse corpo sofreu marcas de agressão ou se foi a tiros ou facadas. A princípio não tem marca nenhuma. Eu creio também que ele não morreu aqui na saída, deve ter morrido ali para dentro, lá para perto do São Raimundo. Aí boiou e a correnteza veio trazendo até aqui fora. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros é quem deve investigar este caso para saber se foi realmente um homicídio ou a morte pode ter sido por afogamento. Um jovem de 19 anos suspeito de tentar assaltar uma clínica odontológica na Avenida Altais Mirim, um caso que nós mostramos ontem aqui, ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo após ser denunciado pelo roubo de uma motocicleta lá no Zumbi dos Palmares. Os policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária entraram em contato com os policiais da 25ª SICOM para pedir um apoio a uma ocorrência por volta de 11h30 ali na rua Doutora Elisa, no bairro do Zumbi dos Palmares, na zona leste de Manaus. Uma vítima teria tido a moto roubada no dia 6 de dezembro, sexta-feira. O proprietário da motocicleta acabou identificando o suspeito de ter roubado a moto. Foi quando eles acionaram os policiais militares que, chegando lá, deram voz de prisão a esse suspeito, identificado como Pedro Lucas, de 19 anos. Tenente, vocês chegaram lá, a equipe chegou lá, o suspeito estava sem a motocicleta, mas mesmo assim ele foi conduzido para a delegacia. A gente chegou no endereço que a vítima havia repassado, que havia reconhecido esse infrator. Chegou lá no local, a gente abordou o Pedro. Com ele foi encontrado uma arma caseira e 2 munições não deflagradas de calibre 12, né? Uma vítima entrou em contato com a nossa equipe informando que ele é um dos suspeitos de ter tentado assaltar uma clínica no qual a vítima acabou reagindo ali ao assalto. E em relação a isso, a vítima tem que procurar a delegacia? Sim, a vítima ela deve procurar, se ele reconheceu o infrator que foi mostrado aí na televisão, ele tem que procurar a delegacia e relatar o fato. Tenente, agora deixa o telefone de contato de denúncias aqui da 25ª SICOM. É o 98842-2911, e cobre aqui o bairro do Armando Mendes, Zumbi e Comunidade da Charpa. Obrigada, tenente, pelas informações. O Pedro Lucas, de 19 anos, é suspeito de tentar assaltar uma clínica ali na Avenida Altais Mirim, no bairro São José, na zona leste de Manaus. Na ocasião, ele estava acompanhado de uma mulher. Eles entraram na clínica odontológica e tentaram assaltar. Só que uma vítima que estava no local, aguardando a sua esposa, reagiu a esse assalto, conseguiu desarmar o Pedro Lucas. Foi então que ele conseguiu fugir em uma motocicleta juntamente com a sua comparsa. A gente pede que a vítima que estava nessa clínica que possa procurar a delegacia, o 14º Distrito Integrado de Polícia, onde o Pedro Lucas foi conduzido para todos os procedimentos legais, juntamente com as imagens do dia da tentativa do assalto. É muito importante que as vítimas compareçam à delegacia para formalizar a denúncia contra o suspeito, fazer o reconhecimento e tudo mais, porque é só a partir do que está registrado, é só a partir do que está oficializado que o processo caminha.
e que este homem efetivamente poderá ser responsabilizado por essa prática criminosa. Se bem que para essa prática criminosa aí, o crime não é lá muito grave, talvez, inclusive, ele nem fique preso depois de passar pela audiência de custódia, mas é importantíssimo que as vítimas façam o registro. E por falar em audiência de custódia, a gente vai trazer um caso daqui a pouco de uma advogada e o marido dela, daqui a pouco, né, minha diretora? A advogada e o marido foram liberados numa audiência de custódia. Agora, como é que isso tudo começou? Em um condomínio de luxo lá no bairro Ponta Negra, a advogada e o marido dela, que é policial militar, eles foram presos em flagrante por furto de energia elétrica. A polícia foi chamada neste local pela administração do residencial, que identificou uma nova religação clandestina no apartamento dos suspeitos. Uma nova. Quer dizer que eles já haviam sido flagrados cometendo o mesmo crime em fiscalização anterior. Agora, a administração percebeu que havia uma reincidência, chamou a polícia e o resultado a gente acompanha agora na reportagem. Segundo a polícia, o casal, a advogada e o policial militar já haviam sido notificados no último dia 29, quando uma equipe da Amazonas Energia esteve na residência deles, que fica em um condomínio de luxo no bairro Ponta Negra, na zona oeste da cidade, e realizaram o corte da energia. Isso porque a ligação dos contadores era ilegal. Nesse condomínio existia um apartamento que estava com uma ligação direta, que tinha uma ligação sem medidor. De 29/11, então, a gente realizou uma operação junto com a Amazonas Energia, junto com o perito criminal, onde foi constatado que havia o desvio. Mas os proprietários do apartamento estavam ausentes. A gente, então, realizou a perícia, realizou a notificação do proprietário, a Amazonas Energia realizou a interrupção do fornecimento de energia. E então a gente iniciou uma investigação, um inquérito policial a respeito dessa ação no dia 29. Porém, recebemos informação pelo condomínio que esses moradores realizaram uma nova ligação clandestina no local. Eles procuraram eletricistas clandestinos e fizeram uma ligação, inclusive quebrando parte do condomínio para poder ter acesso aos medidores. Através desse boletim de ocorrência, a gente foi novamente ao condomínio para poder verificar se existia essa ligação clandestina. E chegando lá, sim, estava constatado novamente o desvio, que eles reiteraram essa conduta. E estando lá os proprietários, os moradores, fomos até a residência deles e depois de bater na porta e ser atendidos, demos voz de prisão em flagrante delito pelo furto da energia. Os proprietários ali recusaram-se a ser conduzidos para a delegacia, chegaram, no momento de serem imobilizados, a dar golpes na equipe, cotoveladas na equipe, inclusive em mim, e nós então configuramos também essa resistência desses moradores. Eles foram conduzidos aqui para a Delegacia de Combate a Furto de Serviço, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Agora, eles vão responder por furto de energia e por resistência à voz de prisão. Foram presos, mas essa história não termina por aí não. Daqui a pouco a gente continua falando sobre esse assunto. Mas agora eu quero chamar a repórter Meixa Piama, que acompanha uma obra. A gente sabe que é sexta-feira é o dia que o trânsito na cidade de Manaus é mais complicado. Meixa Piama, onde você está? Que obra é essa que está sendo realizada aí e como isso está afetando o trânsito? Bom dia, Emanuel. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar nesta sexta-feira 3. Olha, nós estamos aqui na Avenida Alameda Cosme Ferreira, aqui no bairro do Coroado, na zona leste de Manaus, no sentido bairro centro, Emanuel, porque a situação aqui do trânsito está um pouco complicada devido a essa adutora que acabou se rompendo logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Acabou se formando um buraco aqui bem no meio da pista. O que aconteceu? Os funcionários aqui que estão a serviços da Águas de Manaus já estão aqui no local tentando solucionar esse problema. Esse buraco se formou aqui, o que acabou aí dificultando o trânsito aqui no local. Eles impediram aqui o meio dessa pista, mas um agente
do Manaus Trans já está aqui no local, justamente para dar melhor fluidez ao trânsito, orientar os motoristas, porque, segundo informações, isso tudo aqui vai terminar por volta de 9, 10 horas da manhã. Eles estão compactando aqui essa parte do buraco, onde eles estão colocando o barro. E depois vão compactar com essa máquina que está aqui no meio da pista e mais tarde, sim, passar o asfalto, porque justamente não tem como impedir a metade dessa pista devido ao trânsito ser bastante lento nessa hora, principalmente nessas primeiras horas da manhã, onde muitas pessoas estão saindo para os seus trabalhos, para os seus compromissos, e a situação fica complicada. Metade da pista está assim interditada, apenas esse lado e o outro lado da Avenida Alameda Cosme Ferreira, que estão trafegando os carros, as motocicletas e também os ônibus coletivos. Apenas um agente do Manaus Trans está aqui no local, justamente para auxiliar o trânsito, a evitar esse trânsito lento que já está se formando aqui. A gente pede que os motoristas que devem pegar logo mais essa pista da Avenida Alameda Cosme Ferreira, no sentido bairro Centro, que evitem, peguem outras vias justamente para se livrarem desse trânsito. Como eu disse, Emanuel, a previsão do término desse trabalho é por volta de 9, 10 horas da manhã desta sexta-feira. A gente espera, porque a gente sabe que a Avenida Alameda Cosme Ferreira é uma avenida de fluxo intenso, tanto de dia também quanto à noite, principalmente nesse lado aqui onde muitas pessoas saem para os seus compromissos, viu, Emanuel? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações. Agradeço ao seu cinegrafista também por trazer a informação visual para a gente. A gente deixa o alerta para o motorista que vem pela Cosme Ferreira, no sentido do bairro Centro, passando o Conjunto Tiradentes, pisa um pouco o pé no freio aí, alivia o acelerador, porque tem essa obra, tem homens na pista trabalhando, pode ser perigoso. O agente do Manaus Trans está por aí também, a gente faz o alerta para o motorista. A obra precisa ser concluída rápido. Hoje é sexta-feira, fora a segunda sexta-feira, é o dia que o trânsito em Manaus é mais complicado e a gente precisa que o trabalho seja feito. O motorista precisa, viu? Eles estão trabalhando desde a madrugada, mas, enfim, falta de tecnologia, né? A gente vê aí o trabalho feito de uma maneira rudimentar, quando já tem muita tecnologia que poderia fazer com que esse trabalho fosse feito muito mais rápido, como se ninguém se preocupasse com a mobilidade urbana na cidade de Manaus. Essa é a sensação que a gente tem. Coloca pra gente a participação do nosso telespectador. A gente está falando de urbanismo. Olha o que a pessoa diz aqui. Bom dia a todos do Manhã no Ar. Somos moradores do Novo Aleixo, portanto, já é um apelo coletivo, tá? Moradores do Novo Aleixo. E essas nossas ruas que estão sem asfalto e com esses 3 esgotos a céu aberto. As ruas são a Rua Itaquera, esquina com a Rua Guaíba e Amazonas. No comercial da Prefeitura está saindo que o Novo Aleixo está todo asfaltado, só que não. Queremos uma providência. O Natal está chegando e nós vamos passar Natal desse jeito. Nos ajude, por favor. A nossa parte a gente faz. Olha os bueiros, olha a situação situação da qual o morador, representando esses moradores do Novo Aleixo, se refere, é esta aqui. É uma imagem diferente daquela imagem da prefeitura, da imagem da propaganda. Isso aqui não tem nada a ver com a propaganda que se vê na televisão e da qual o morador se refere. Lembrando que a gente está num período chuvoso e quando chove isso aqui gera um transtorno muito grande. Ainda bem que a gente já está chegando na época em que as crianças já estão parando de ir para a escola, que as aulas estão terminando. Mas as ruas assim é um transtorno para quem vai para o trabalho, para a escola, sem falar dos bueiros que representam um risco para as crianças. No Novo Aleixo, inclusive, nós já acompanhamos e já noticiamos acidentes fatais durante chuvas com crianças presas em bueiros. Portanto, fica aqui feito o apelo dos moradores do Novo Aleixo, que aguardam essa resposta. Eles gostariam de ter um Natal, uma rua diferente para eles no Natal. Não é rua no padrão europeu, não. É rua simples, asfaltamento, ali a calçada, tampa no bueiro, coisa simples, mas que traz dignidade, traz cidadania para essas pessoas.
deixa eu voltar a falar sobre o caso da advogada e do marido dela que eles foram presos, o casal foi preso em flagrante por conta do furto de energia, mas um pouco mais do que isso. A gente acompanhou a fala do delegado, onde diz que eles resistiram à prisão e que houve cotoveladas. Pois bem, a Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional Amazonas, informou por meio de uma nota de repúdio pedindo o afastamento do titular da Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Água, Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações. Deixa eu falar ao vivo com o Leon Furtado mais uma vez sobre esse assunto agora. Leon, um assunto complicado, né? Nós temos de um lado um delegado que disse que houve resistência à prisão e houve agressão, inclusive contra ele. De outro lado, temos essas pessoas que foram presas e que inclusive procuram a OAB, e a OAB se manifesta dessa forma. Qual é a justificativa? Por que a OAB se manifesta assim, Leon? Pois é, Manuel. Bom dia novamente a você e a todos que nos acompanham no Manhã no Ar. A Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB aqui do Amazonas recebeu essa denúncia da advogada identificada como Janeila Santos de Castro contra esse delegado também identificado como Paulo Henrique Benelli, titular da Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e também de Serviços de Telecomunicações. Emanuel, como você bem disse, ela afirmou também ter sido agredida nessa abordagem da perícia técnica que estava sendo feita tanto pelos policiais civis da Especializada, quanto também aí pelos agentes da Amazonas Energia, concessionária de energia aqui da capital amazonense. E aí, nessa situação, ela informou que não pôde acompanhar a perícia técnica dentro da própria casa e também que o marido dela, o esposo, que estava também acompanhado dos 3 filhos, não teria autorizado a entrada desse delegado, que teria batido fortemente na porta, né? E como você falou, inclusive, houve aí alguns indícios de agressão de ambas as partes, mas o delegado teria dado voz de prisão, inclusive através da porta para esse casal que foi imobilizado na frente dos 3 filhos. As crianças ficaram sem a assistência de nenhum responsável na ocasião, Emanuel. Inclusive, eles foram os dois, né, no caso, tanto o esposo quanto a própria advogada, para a unidade policial. E aí, Emanuel, também a gente, é claro, tem aí a versão da Polícia Civil, além dessa versão aí da comissão da OAB, onde eles informam em nota que se houve excessos na conduta do delegado Paulo Benelli e dos outros policiais civis, eles vão ser apurados pelos órgãos competentes, incluindo a Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública. A gente também entrou em contato com a concessionária Amazonas Energia, mas eles não quiseram se pronunciar a respeito desse caso. Então, a comissão aí da OAB aqui do Amazonas deve entrar com esse pedido de afastamento por conta da conduta do delegado da Especializada Paulo Henrique Benelli. Manuel, de volta com você no estúdio. Paulo Benelli, Leon. Obrigado pelas informações que você traz para a gente, Leon. Deixa eu aproveitar que o Leon acabou de trazer esse relato aí da OAB. A gente consegue resgatar a fala do delegado? Porque aí de um lado a gente tem o que diz a OAB representando a advogada e o marido dela, do outro lado a gente tem também o delegado descrevendo como foi essa abordagem. Vamos acompanhar mais uma vez, por favor. Os proprietários ali recusaram-se a ser conduzidos para a delegacia, chegaram, no momento de serem imobilizados, a dar golpes na equipe, cotoveladas na equipe, inclusive em mim, e nós então configuramos também essa resistência desses moradores. Bom, a gente não está aqui para fazer juízo de valor, até porque ninguém estava lá no momento da abordagem para ver o que foi feito de um lado e foi feito do outro. Existe, como o Leon colocou aqui as informações, existe uma corregedoria que pode apurar os fatos, a própria OAB que está encaminhando as coisas dessa forma, né? Já a comissão de prerrogativas, e faz isso mesmo, né? A comissão existe para isso, para segurar as prerrogativas dos advogados, se bem que neste caso a advogada não está respondendo pelo fato de ser advogada, mas e sim pela suspeita de desvio de energia, de furto de energia elétrica, uma suspeita denunciada pela administração do condomínio. E aí, esse é o fato que gerou tudo isso. Agora, em relação à advogada e ao marido dela, a gente tem um registro, inclusive, da audiência de custódia. Temos um vídeo também. Vamos exibir, por favor? Roda um trecho. Como os dois custodiados são primários, o Ministério Público pugna pela concessão da sua liberdade provisória para que respondam ao processo de liberdade
E a questão do mérito será analisada na vara competente pelo juiz natural e promotor natural, né, que for competente para qual o processo for distribuído, e requerendo, por fim, a extração das peças, das fotos e demais peças dos autos que comprovem a prática da violência policial ao órgão competente, que no caso seria o PROCEAB. O que nós ouvimos aí foi o parecer do Ministério Público. A gente sabe que a audiência de custódia tem a presença, obrigatoriamente, a presença do juiz, o representante do Ministério Público e de advogados ou de defensores públicos, nesse caso advogados. E aí o Ministério Público dá o seu parecer e foi o que nós acabamos de ouvir aí, o parecer da promotora, estava ali acreditado o nome dela e na audiência de custódia, tanto a advogada quanto o marido dela foram liberados. A gente vai seguir acompanhando este caso, porque é um caso que tem uma certa relevância, não apenas por conta dessa situação aí específica entre o delegado e o que dizem os que foram presos, houve uso excessivo da força. Eu acompanho o trabalho do delegado Paulo Benelli já há tempo, e é um delegado muito criterioso em relação aos inquéritos que ele preside, e nunca tivemos esse tipo de posicionamento do delegado Paulo Benelli no trabalho que ele fez. Mas não só por conta dessa situação entre o OAB e o delegado em si, mas é porque nós temos aqui um oficial da lei, uma advogada, portanto uma operadora do direito, investigados por furto de energia. É no mínimo um absurdo uma situação dessa, né? Que a OAB precisa, que a OAB está aí para defender os seus, para defender os membros da ordem, isso a gente entende. A comissão de prerrogativas existe, é prerrogativa da comissão de prerrogativa procurar o direito ou defender os seus. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que ela se posicione também em relação ao que gerou tudo isso. É um crime cometido por quem deveria ser, no mínimo, observador da lei. No mínimo, observador da lei. A gente vai seguir acompanhando este caso. Agora vamos voltar a falar com a repórter May Chapiama. Ela está lá na Alameda Cosme Ferreira. Nós mostramos ainda há pouco a obra que ocorre aqui. May, você tem um posicionamento da concessionária da Água de Manaus, é isso? Sim, Emanuel, nós temos em nota, a Águas de Manaus informou que realizou o conserto dessa tubulação que acabou se rompendo aqui na Avenida Alameda Cosme Ferreira. Essa intervenção foi concluída por volta de 5h30 da manhã e o restante da obra Águas de Manaus informa como o reaterro e o asfaltamento deve ser finalizado ainda na manhã de hoje. A concessionária Águas de Manaus agradece a compreensão e reforça que está sempre disposta a ouvir a população da cidade e melhorar seus serviços. Essa conclusão desse trabalho, Emanuel, deve ser liberado por volta de 9, 10 horas, onde a pista vai ser liberada. A situação do trânsito é complicada aqui na Avenida Alameda Cosme Ferreira, no sentido bairro Centro, devido a essa tubulação que acabou se rompendo logo nas primeiras horas da manhã. A gente espera que esse horário mesmo, essa pista seja liberada para os motoristas. Eu volto com você, Emanuel. Obrigado, May Chapiama. Uma pena não termos hoje o Alex conosco para mostrar o trânsito aí de cima, senão você de casa perceberia junto com a gente. Sexta-feira, na minha opinião, tá? A sensação que eu tenho do trânsito. Em Manaus, na sexta-feira, é o pior trânsito que a gente enfrenta na nossa capital. Alameda Cosme Ferreira. Nesse momento são 6 horas, 48 minutos. Daqui para frente a situação aí vai ficar pior, pelo menos até 8h30 da manhã, 9 horas, sabe? É uma situação muito complicada. Esse trecho a gente costuma mostrar aqui na imagem aérea, que por conta do semáforo que fica na frente ali da Feira do Coroado, geralmente esse trecho é bastante interditado. Olha a imagem que nós estamos vendo aí. Quem é esse cinegrafista? É o Antônio Domingos, que está com a May Chapiama? Olha só. É o Pedro Bala. Nós estamos acompanhando imagens ao vivo captadas pelo Pedro Bala. A gente já percebe como a coisa fica complicada e isso só vai se acumulando e amontoando. A gente espera mesmo que essa obra termine, seja concluída ao mais breve possível, para reduzir ao máximo os transtornos para o motorista manauara que sempre sofre na sexta-feira. Parece que na sexta-feira todo mundo decide tirar o carro da garagem, né? Obrigado, May Chapiama. Obrigado, Pedro Bala. A gente segue com informação aqui no estúdio. 15 pessoas. Você lembra, ontem a gente falou de uma operação lá no distrito de Cacau Pereira, né? Eu trago o resultado agora. 15 pessoas foram presas nessa operação, viu? Lá no município de Iranduba, distrito de Cacau Pereira.
Eles são suspeitos de atuar no tráfico de drogas. Segundo a polícia, entre os presos está o chefe desse grupo criminoso. Armas, entorpecentes e dinheiro foram apreendidos pela polícia durante essa ação. Fim do ano se aproximando, as operações da Polícia Civil acabam se tornando cada vez mais constantes. Aqui atrás você vê o resultado da Operação Vassoura de Bruxa 2. Foi uma ação da Polícia Civil realizada no distrito de Cacau-Pireira, que fica no município de Iranduba, distante aqui da capital pelo menos 27 quilômetros em linha reta. Foram 15 pessoas presas no total. Dessas 15, 6 foram presas em flagrante. Já as outras 9 foram presas em cumprimento a mandados de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Já são pelo menos 8 meses de investigações por parte da Polícia Civil que monitorava esta organização criminosa que vendia drogas no município do Iranduba. Estamos intensificando e essa operação ela foi específica para o tráfico de drogas que estava muito intenso ali no Cacau-Pireira. Essa operação que transcorreu hoje com 102 policiais, com a ajuda de 2 cães farejadores, obtivemos êxito total, 17 mandados cumpridos, 15 prisões, sendo dessas 6 em flagrante delito, e conseguimos prender o líder do tráfico, que é o Neguala. Esse líder do tráfico, inclusive, coordenava essa organização criminosa, né? Então, todos aí são conhecidos, atuam na mesma organização, secretário? Sim, todos eles fazem parte do mesmo grupo criminoso e agora graças a Deus, vão sair das ruas. Este, de camisa amarela, segurando uma garrafa de água, é chamado de Wallace, mais conhecido no mundo do crime como Neguala, como o secretário de Segurança Pública já mencionou anteriormente. Os 8 meses de investigações feitas pela Polícia Civil, na verdade, apontaram que esse suspeito é o comandante dessa organização criminosa, o líder dessa facção que atua no município de Iranduba. Agora a Polícia Civil deve intensificar essas ações para, de fato, tentar inibir o tráfico de drogas naquela região. A Polícia Civil conseguiu apreender, junto a esses suspeitos, várias porções de drogas, quantias em dinheiro, provavelmente fruto do tráfico de drogas, e também conseguiram apreender uma arma de fogo. Vocês já estavam monitorando essa organização criminosa? Sim, essa organização criminosa, a gente tinha conhecimento, eles tinham um grupo de WhatsApp onde eles se comunicavam. Aí a gente passou a monitorar esse grupo há aproximadamente 10 meses. E de lá para cá a gente foi juntando material de investigação, né, concluiu com pedido de mandado de busca, apreensão e prisão de todos eles. O que deve acontecer com todos esses suspeitos agora? Bom, eles vão ser encaminhados para a base do 31 DIP de Iranduba, onde é a comarca, e depois serão encaminhados ao presídio. Tem 2 coisas que me chamam muita atenção nessa imagem. A participação das mulheres no interior. O tráfico de drogas se tornando algo familiar. Está todo mundo envolvido, a mulher, a irmã, a prima, a tia, a mãe, né? Uma situação absurda. E aí nós temos o Neguala. O Sérgio Moro chega hoje a Manaus para inaugurar esse novo centro de inteligência que deve articular o trabalho de alguns estados, articular o trabalho das polícias, inclusive a Polícia Federal. E o que a gente espera, sinceramente, é que a investigação também aconteça daqui para cima, do Neguala para cima. Porque do Neguala para baixo, a polícia está prendendo. Está prendendo. Daqui a pouco estão nas ruas, é óbvio. Mas a polícia está prendendo, está identificando, está indo lá, está atrapalhando a vida dessas pessoas. O problema, meus amigos, é do Neguala para cima. De quem ele compra, quem ele paga, quem é o chefe dele, em que quadrilha ele está, em que grupo de relações criminosas ele está envolvido. É daí para frente que o trabalho de inteligência precisa avançar. E a gente espera que isso que será inaugurado aqui em Manaus, que esse novo instrumento de inteligência, de fato possa reforçar as ações de segurança, viu? Agora, essa não foi a única ocorrência no interior do estado. Essa foi ontem, inclusive. A gente tem outras ocorrências na área da segurança pública. Vamos acompanhar. Luiz Miguel Menezes, de 56 anos, e Luizete Tavares, de 40 anos, morreram depois de uma embarcação naufragar próximo ao porto do município de Lábrea, no interior do Amazonas. O acidente aconteceu na madrugada de ontem. Segundo a polícia, os 2 dormiam em um dos camarotes do barco e não conseguiram sair a tempo. Informações preliminares apontam que uma tora de madeira
teria atingido o casco da embarcação, que estava ancorada no porto da cidade, às margens do rio Purus. Com a colisão, o barco afundou. Os corpos das vítimas foram encontrados durante a tarde. 3 pessoas sobreviveram ao acidente. A Marinha do Brasil, por intermédio do comando do 9º Distrito Naval, informou que tomou conhecimento sobre o naufrágio somente na manhã de quinta. Ainda de acordo com o órgão, uma equipe de busca e salvamento da Agência Fluvial de Humaitá e mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Amazonas foram direcionados ao local para a realização de buscas. Maria Sandra Duarte dos Santos, de 30 anos, morreu e o marido dela, identificado como Vanderlisson de Souza, de 32 anos, ficou ferido durante um ataque de piratas de rios nas proximidades do município de Quari. Segundo a polícia, o casal e o filho se deslocavam para um hospital na sede do município, a bordo de uma lancha, quando ficaram sem combustível e resolveram entrar em Uigarapé, na altura da comunidade de Paricatuba, para abastecer. Nesse momento, eles foram surpreendidos a tiros por piratas que supostamente aguardavam a passagem de um carregamento de drogas pelo local. A mulher foi baleada no tórax e o marido dela na coxa e no braço. Mesmo machucado, Vanderlisson conseguiu chegar até a comunidade de Itapeuá, onde foi socorrido e encaminhado para o hospital de Quari. Em nota, a Polícia Civil informou que tomou conhecimento de pelo menos 2 crimes envolvendo piratas de rios na madrugada de quinta-feira e vai reforçar as investigações para identificar os criminosos envolvidos na morte da mulher. Já a Polícia Militar informou que vai reforçar o policiamento fluvial naquela região. A Secretaria de Segurança Pública disse que pretende construir uma delegacia especializada em crimes envolvendo piratas dos rios. Os piratas já estão tão atuantes que já existe a necessidade de uma força policial específica para combatê-los. Um absurdo. Eu continuo falando das ocorrências no interior, mas olha, essa notícia vem lá de Presidente Figueiredo. O município corre o risco, inclusive, de ficar sem os serviços básicos nesse fim de semana. É isso mesmo que você ouviu. Vamos entender melhor esse contexto, essa situação lá de Figueiredo com o Leon Furtado. Leon, você está ao vivo novamente, Leon. Explica o que está acontecendo lá em Figueiredo. Por que a população está correndo o risco de ficar sem esses atendimentos? Pois é, Manuel, a prefeitura lá de Presidente Figueiredo justificou que o município pode ficar sim sem esse atendimento, tanto das ambulâncias quanto das viaturas da Guarda Municipal, além dos serviços de limpeza pública, justamente por conta da falta de gasolina que está acontecendo por lá. Mas isso não por conta de que está faltando combustíveis na cidade, mas por falta de recursos. O prefeito lá do município já teria feito uma proposta através de um projeto de lei apresentado na Câmara dos Vereadores na última quinta-feira, mas essa proposta foi reprovada. Dos 11 parlamentares que estavam por lá, 7 reprovaram essa autorização de R$700 mil em recursos que seriam aplicados justamente para a compra desse combustível, para manter todos esses serviços básicos funcionando. A questão que eles justificaram é que a prefeitura já havia solicitado um suplemento de recursos também para a compra de combustíveis no ano de 2019, chegou aí a casa dos R$1.700.000. Na verdade, ultrapassou um pouco disso. E aí, por isso, eles teriam reprovado. O presidente da Casa Municipal também justificou, Emanuel, que a prefeitura já gastou praticamente mais de R$2,2 milhões a mais do que o investido em combustível no ano passado. A gente tem aqui alguns números para fazer essa comparação, Emanuel. No ano passado foram gastos R$9,7 milhões em investimentos de combustíveis e só nesse ano, pelo menos até o mês de novembro, foram R$11 milhões investidos. O prefeito lá do município ainda informa que vai pedir uma autorização judicial para tentar aí conseguir esses recursos para manter todos esses serviços básicos do município de Presidente Figueiredo funcionando. Emanuel, a gente segue acompanhando essa situação. De volta com você.
Exatamente, Leão, a gente precisa de fato acompanhar, nós estamos falando de um município, de toda uma população que está correndo esse risco aí de ficar sem serviços básicos. Figueiredo está enfrentando uma instabilidade política muito grande por conta disso, de caça prefeito, volta prefeito, sai prefeito, entra prefeito, então é um negócio complicado para esses moradores. Mais uma vez, obrigado, Leão, até daqui a pouco a gente volta a conversar. Eu sigo com o Manhã no Ar aqui, mas antes da gente trazer outra reportagem, deixa eu relembrar um caso absurdo. Coloca, por favor, a foto do procurado. Este homem aqui está sendo procurado. Essa postagem está na nossa página do Manhã no Ar, inclusive para você aí de casa comentar, você internauta comentar com a gente. Você que está acompanhando a gente também pela rádio, pode comentar aí na internet. Inclusive, são 7 da manhã, nesse momento a gente precisa encerrar nossa transmissão na rádio, né? A nossa participação ao longo da semana, de segunda a sexta, de 6 às 7. A primeira hora do Manhã no Ar também é acompanhada pelos nossos ouvintes. Muito obrigado a todos, tenham um excelente fim de semana. Na segunda-feira, às 6 da manhã, a gente se encontra por aqui novamente. Pela TV, pela internet, seguimos até às 8h30, segue com a gente, sábado tem programa também, então fica por aí e agora acompanha este caso conosco. Uma menina de 13 anos, lá em Quari, morreu durante o parto. Acontece que esta menina foi engravidada pelo próprio pai, fruto de um abuso sexual, de uma violência inominável, de uma violência sem tamanho. Uma violência que a gente não... até inominável, né? Algo que a gente não consegue colocar um nome, a gente não consegue atribuir um nome. E este homem está foragido, está sendo procurado. E desde já a gente divulga a imagem dele para que ele seja denunciado, o paradeiro dele seja denunciado. A menina grávida teve um parto prematuro. Com 5 meses, o bebê precisou ser retirado e durante esse procedimento, esta jovem, esta adolescente, faleceu. A criança sobreviveu. A criança sobreviveu. E como falei ainda há pouco, órfã de mãe e neto do próprio avô. É como vem ao mundo esta criança. Filha, na verdade, do próprio... o pai é o próprio avô. É uma coisa complicada até da gente explicar. É complicado pela forma como houve essa concepção, por essa violência. E aí você pode deixar sua opinião sobre este caso. O que eu penso que mais interessa a todos nós é uma forma de pensar, como que a nossa sociedade pode pensar isso e evitar com que casos assim aconteçam. E a gente precisa pensar mesmo para proteger as nossas crianças, porque este, infelizmente, não é um caso isolado, acontece com muita frequência. Daqui a pouco a gente traz essa reportagem, mas desde já a nossa página do Facebook, do Manhã no Ar no Facebook, você pode comentar este assunto. Se você souber onde ele está, se você tiver qualquer denúncia, pode fazer isso na nossa página também, que a gente encaminha para as autoridades, e pode fazer direto também para as autoridades por meio do 190 ou por meio do telefone 181. Não precisa se identificar, obviamente, não precisa dizer quem você é, está aí o número na sua tela, os números para denúncia. O entregador de comida por aplicativo Diego Silva da Costa, de 29 anos, foi executado, depois de ser perseguido por 2 homens em uma moto lá no Japim, zona sul de Manaus. O Rafael Tavares também esteve neste local e conta pra gente os detalhes deste crime. Nós estamos aqui na rua Carlos Nunes, no Japim, na zona sul de Manaus, onde mais um homicídio foi registrado nesta quinta-feira. De acordo com as informações repassadas pelos policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária, um entregador de comida por aplicativo passava em uma moto aqui pela região, quando vinha sendo perseguido aqui pelo local por outros 2 homens que estavam em uma outra moto. Os homens, em determinado ponto, chegaram aqui no local e o surpreenderam. O garupa teria sacado uma arma e atirado diversas vezes. Depois, esta mesma dupla fugiu aqui pelo local, por esta via que lá no fim tem acesso à Avenida Tefé, uma principal. Não houve um furto caracterizado, não levaram a moto. Na realidade, a questão era o alvo mesmo, e possivelmente pela área aqui ser vermelha, 99% que essa situação aí foi acerto de conta, mas aí vai ser analisada aí pela equipe aí de homicídio, juntamente com a perícia, que posteriormente vai dar um diagnóstico mais preciso
nessa situação aí. O corpo, inclusive, passou por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil para tentar identificar de fato quantos disparos atingiram o corpo. Segundo os policiais da 3ª SICOM, pelo menos 5 a 6 disparos foram ouvidos pelos moradores aqui da região. Agora, o corpo é removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar este caso. Estava trabalhando, mas pelo que foi visto pelos policiais na cena do crime, é possível, é provável que trate-se de um outro acerto de contas, de mais um acerto de contas desta maneira do crime organizado, sobretudo do tráfico de drogas, resolver as suas pendências. É assim, esse aí é o tabelionato de notas. É dessa forma que as cobranças são feitas no mundo do crime. Mundo do crime motivado, o crime fomentado pelo consumo de drogas. As drogas que estão por trás de toda essa violência nas ruas da cidade. E olha, e foi uma fiscalização de rotina, fiscalização em relação a esse tipo de situação, esse comércio criminoso aí. Essa fiscalização levou o DENARC à alfândega do Porto de Manaus. E lá foi apreendido 30 quilos de drogas na agência dos Correios, lá no bairro Flores. O entorpecente estava escondido em produtos alimentícios e suplementos alimentares, como você vê nessas imagens aí. DENARC e a alfândega chegaram até mais essa quantidade de drogas. E drogas olha, processadas, né? Drogas sintéticas. Temos uma reportagem, vamos acompanhar. Os entorpecentes foram localizados durante uma fiscalização de rotina da alfândega do Porto de Manaus, através do Serviço de Vigilância de Repreensão ao Contrabando. Durante essa ação, que foi registrada na Central de Cartas e Encomendas dos Correios, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, a Receita Federal apreendeu uma grande quantidade de drogas que estavam escondidas em pacotes de café, pacotes de biscoitos, embalagens de chocolates e até em potes de suplementos alimentar. Uma grande apreensão é fruto de um contínuo trabalho, um trabalho contínuo no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas. A relevância maior desta apreensão, como as que a gente vem fazendo, é em função das informações que são geradas. Essas informações que a gente consegue com apreensões, independente do tamanho da apreensão, ela gera frutos, grandes frutos, inclusive com os outros órgãos. Com as parcerias que nós temos com os outros órgãos, provoca aí outras investigações criminais. Essa operação grande do DENARC é um dos nossos parceiros que trabalham com essas informações. No total, 30 quilos de entorpecentes foram apreendidos, entre maconha, cocaína e droga sintética. Esse material ilícito seria distribuído para as bocas de fumo aqui da capital amazonense. De janeiro a novembro, a Receita Federal já apreendeu, tanto no aeroporto quanto nos Correios, aproximadamente meia tonelada de drogas. Esse não é o único caso de drogas encontradas em encomendas dos Correios. Recentemente a polícia também encontrou algo assim. E é uma vigilância que precisa ser feita realmente de fato para que... É um comércio, é uma atividade que se espalha por todos os meios, né? Enfim. Olha, você lembra daquele caso do interior do nosso estado, onde várias pessoas da mesma família morreram, pelo menos 3, uma adolescente e 2 crianças, e outras pessoas da mesma família que também foram infectadas e apresentaram os mesmos sintomas. Nós temos o caso da adolescente de 16 anos que morreu 30 minutos depois de ter dado entrada no hospital com as dores abdominais. Bom, as autoridades de saúde já descartaram a possibilidade de infecção por meio de vírus, de infecção viral, descartaram outras possibilidades e o caso pode estar sendo tratado como um caso de envenenamento. Ainda não é conclusivo,
esses laudos ainda não são conclusivos. A polícia está investigando. A gente acompanhou, por exemplo, o pedido da polícia para a exumação do corpo da jovem de 16 anos, a exumação que não tinha sido autorizada no primeiro momento pela família, mas por meio da Justiça, o Ministério Público fez essa intervenção, a Justiça determinou e o corpo da jovem foi exumado. Então a polícia passa a investigar, sobretudo agora, depois que a infecção ou uma infecção foi descartada pelas autoridades de saúde. Então é possível que tenha sido um caso de envenenamento e a gente vai seguir acompanhando este caso, viu? Um homem de 26 anos, suspeito de esfaquear uma estudante durante um assalto dentro de uma escola de tempo integral na zona leste da cidade, foi preso. Nós acompanhamos esse caso, nós divulgamos esse caso aqui, inclusive. A adolescente estava dentro da escola. Me lembro que no dia que nós exibimos a reportagem, nós dissemos que o criminoso tinha ferido o adolescente com uma navalha. Foi um canivete que ele usou. Este homem que está aparecendo aí na tela, o Alderlan é o nome dele, já tem uma vasta ficha criminal. Eu estive lá no 30º Distrito Integrado de Polícia, conversei com um delegado sobre este caso. Vamos acompanhar na reportagem. O crime ocorreu no dia 4 de dezembro, aqui na Zona Leste, na Avenida Margarita, nessa escola de tempo integral. De acordo com um relato de testemunhas e das próprias vítimas, os alunos, o homem pulou o muro da escola, fez de vítimas alguns estudantes que estavam no pátio. Uma das principais vítimas foi uma adolescente de 12 anos, que se recusou a entregar o aparelho celular e, por isso, foi ferida com um canivete. O delegado que passou a investigar este caso, lá do 30º Distrito Integrado de Polícia, explicou o motivo pelo qual esta estudante, esta adolescente, não quis entregar o aparelho. Os alunos, os estudantes estavam ali naquela escola, naquele momento, brincando de polícia e ladrão. E a vítima acabou confundindo o ladrão de brincadeira com o ladrão de verdade, acabou não entregando o celular. Achava que tratava-se da brincadeira de algum colega. Exatamente, esse foi o contexto que aconteceu quando a vítima não entregou o celular e assim acabou levando um golpe de canivete. De posse desses fatos, dessas informações, aí sim foi iniciado o procedimento investigativo, onde culminou com a prisão de Alderlan, reconhecido pela vítima como o autor do roubo e do golpe de canivete. Depois de ter acesso às imagens da invasão e do crime cometido por esse suspeito e também depois da vítima tê-lo identificado, os policiais, a equipe de investigação do 30º DIP, pediu da Justiça a prisão deste homem, Alderlan Patrício da Silva, de 26 anos. Foi preso por este crime, por ter invadido essa escola. Mas, de acordo com o delegado que investiga o caso, a ficha criminal de Alderlan já é extensa. Ele já possui passagens por porte de arma de fogo, homicídio, agora roubo, além de ameaças. Ou seja, ele já possui um histórico criminal aqui na polícia e como também, certamente, no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Tem coragem de pular o muro de uma escola, fazer de vítimas adolescentes e estudantes, furar uma adolescente por se recusar a entregar um aparelho telefônico. E daqui a pouco está nas ruas novamente. Você viu a ficha que o próprio delegado passou aí, até pelo crime de homicídio, o rapaz já responde ou está respondendo e continua nas ruas, continua cometendo o crime e já tem essa prática, né? Na entrevista para mim ele disse: eu não tenho nada a declarar para você. Tem nada a declarar para a sociedade, não quer dar satisfação nenhuma para a sociedade, acha que pode fazer o que quiser fazer e fica por isso mesmo e tem ficado por isso mesmo. Tá aí, continua livre, cometendo crimes. Quantas outras escolas ele ainda não vai invadir pela vida aí, fazendo outras vítimas? Desta vez, a perfuração aí não foi tão grave, a jovem já recebeu atendimento, cuidados médicos, mas podia ter sido algo fatal. Funcionários e passageiros do Porto do São Raimundo, na zona oeste de Manaus, viveram momentos de terror durante um assalto. Em imagens registradas por uma câmera de vigilância, essas imagens aí, é possível ver uma dupla tomando a bolsa de uma mulher que trabalhava na venda de passagens.
Era para ser mais um dia comum para os trabalhadores aqui do Porto do São Raimundo, que fica na zona oeste da cidade. Mas uma ação criminosa deixou um trauma nos colaboradores que atuam nessa área com a venda de passagens de barcos. As câmeras de segurança chegaram a registrar o momento de um arrastão. 2 criminosos que ainda não foram identificados, mas que agiram com bastante brutalidade. Nas imagens, é possível perceber a movimentação intensa do porto. Uma mulher que estava sentada no caixa, atendendo vários clientes, é abordada por um dos suspeitos. A gente nota que algumas pessoas nem observam que se trata de um assalto. Os 2 homens se aproximam da mulher que está no caixa, exigem que ela entregue a bolsa e rapidamente eles fazem um arrastão. Levam celulares, bolsas, joias e uma quantia de aproximadamente R$9 mil. Os criminosos acabam fugindo do local, mas não parou por aí. Eles assaltaram pelo menos 3 embarcações. Os clientes e também os trabalhadores aqui do Porto do São Raimundo e acionaram a polícia militar. Os policiais chegaram a fazer buscas nessa área, mas os criminosos ainda não foram localizados. As informações que chegaram para a nossa equipe de reportagem é que essa não é a primeira vez que bandidos se deslocam até essa área da cidade para cometer assaltos e furtos. Um boletim de ocorrência foi registrado no 5º Distrito Integrado de Polícia. No entanto, os bandidos não foram localizados. Nós tentamos conversar com algumas pessoas dessa área. Algumas preferiram não comentar o caso com medo de represálias. Vamos tentar frisar essa imagem no momento em que a câmera aproxima, que a edição aproxima no rosto dos 2, para que a gente possa aqui ajudar a população ou levar para a população esta imagem, para que ambos sejam identificados e presos, responsabilizados por esse tipo de crime. Olha, daqui a pouquinho, isso, vejam só, você aí de casa, você conhece, você que mora na Zona Oeste ou em outra zona da cidade, que geralmente eles moram num lugar e cometem crime nos outros. Você sabe quem são esses 2? Vamos deixar eles famosos? Tira uma foto aí, tira uma foto deles no teu celular, posta nas tuas redes sociais, explica o que é esse aí, olha, criminosos, assaltantes que fazem arrastão no Porto de São Raimundo. Vamos divulgar para eles serem identificados, para que eles sejam presos e parem de estar fazendo trabalhadores de vítimas. Deixa eu trazer uma outra informação aqui. Um jovem de 19 anos, identificado como Eduardo Lopes da Silva, foi preso ontem em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por ter esfaqueado pelo menos 5 vezes um motorista de ônibus da linha 059 durante um assalto no mês passado, isso lá na comunidade Parque São Pedro, na Zona Norte. No dia do crime, o suspeito estava acompanhado de um comparsa de 17 anos. Eles entraram no coletivo, anunciaram o assalto e golpearam o condutor, que foi socorrido, sobreviveu ao ataque. O caso foi investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Caso condenado, Eduardo pode ter que cumprir uma pena de 4 a 10 anos de reclusão pelo crime de roubo qualificado, além do pagamento de multa. Além do pagamento de multa. Nós trouxemos essa reportagem aqui desse motorista, nós falamos sobre este assalto a ônibus. A única coisa que nós não tínhamos naquela época, e repito, a gente não tinha naquela época porque o Senetran não compartilha, as empresas de ônibus não compartilham, porque as empresas de ônibus têm o registro dos crimes que ocorrem dentro dos ônibus, mas não compartilham, não estão nem aí. Mas eu faço questão de compartilhar e fazer isso. Bota na tela cheia, Piranha, por favor, meu amigo. Olha aí, esse é o Eduardo Lopes da Silva, ladrão que atua dentro do transporte coletivo. Não sou eu que estou afirmando, é a polícia. Está aí, olha, a plaquinha. Atrás dele está o brasão da Secretaria de Segurança, da Polícia Civil, da Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, o nome dele, o número do mandado de prisão, inclusive, preso por ter esfaqueado 5 vezes o motorista de ônibus. Se ele for liberado, ou quando ele for liberado, porque por mais que ele possa cumprir de 4 a 10 anos de prisão, até que o julgamento dele saia, meu amigo, ele pode responder esse processo em liberdade.
E se ele for para a liberdade, ou aquela liberdade assistida, monitorada, entre aspas, pela tornozeleira eletrônica, ele poderá usar o transporte coletivo de novo. E se você o vir em qualquer ônibus, olha, chama logo a polícia. Chama a polícia. Ai, Manuel, isso é uma condenação, você está condenando antecipadamente. Vai dizer isso para os usuários do transporte coletivo que são vítimas todos os dias desse tipo de crime na cidade de Manaus. Todos os dias. Talvez neste momento, ainda durante o dia de hoje, com trabalhadores voltando para casa, e eu ainda digo mais, ali na zona norte da cidade, Torquato, próximo ao Delfina, é muito provável que hoje naquela área aconteça um assalto desse tipo. E homens como esse aí, que se dispõem a cometer esse tipo de crime, estão deixando a população nessa condição. Vamos trazer a participação do nosso telespectador, as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, interagindo por meio do WhatsApp, e estão dizendo que o problema é que a polícia prende e a justiça solta esses vagabundos. A opinião de alguém que não quis se identificar. Bom dia. Quer dizer que a OAB acha correto furto de energia? Enquanto isso, a conta sai do nosso bolso, de mais clientes. Absurdo. Olha só, ele está se referindo, porque se alguém está roubando energia, outra pessoa que paga a conta. É isso que ele está se referindo aqui. E vejam, a OAB não se manifestou em relação ao roubo, ela simplesmente ignorou o que está acontecendo lá. A OAB se manifestou apenas em relação à conduta policial no momento da prisão da advogada e do marido dela. A OAB não se manifestou em relação ao motivo, aquilo que levou a polícia até a casa dessas pessoas. Bom dia, Manuel. Isso não é um pai, é um monstro que deveria pagar pelo que fez. Esse monstro tem que pagar pelo que fez com essa criança. Fiquei indignada quando vi isso. Tristeza. Aonde vamos parar? É um monstro mesmo. Este homem é o suspeito de ter estuprado a própria filha, uma menina de 13 anos de idade que morreu em Quari em decorrência de complicações do parto. Parto, resultado da gravidez provocada pelo abuso deste homem. Detalhe, este homem está foragido. Ele é um fugitivo, foragido, isso é procurado da polícia, está fugindo no momento em que a filha morreu e deixou aí uma criança de 5 meses, um bebê que luta pela vida, mas a informação que a gente tem é que sobreviveu nessas condições. É filho de um monstro e, infelizmente, a mãezinha dele faleceu. É a participação e interação do nosso telespectador. Tem mais interação? 9291-2167 é o número que você pode participar com a gente. Daqui a pouco a gente traz mais informações, mais a participação do nosso telespectador. O furto de uma bolsa em um shopping da zona norte da capital acabou com um homem preso. A vítima, uma mulher, fazia compras no estabelecimento quando foi alvo do criminoso. Acontece que os clientes perceberam a ação do bandido e conseguiram deter esse suspeito e depois chamaram a polícia. E um homem que ainda não teve a identidade revelada foi preso pelos policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária. Segundo a polícia, esse homem estava dentro de um shopping localizado na Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Ele estava acompanhando uma mulher que estava com uma bolsa fazendo compras dentro do centro comercial e, ao ver um momento de bobeira desta mulher, ele foi lá e furtou a bolsa desta mulher. Foi então que a população, vendo toda essa situação dentro do shopping, resolveu deter este homem. Eles detiveram e em vídeos divulgados no momento dessa ação foram circulando nas redes sociais. Estes homens foram detidos e, ao chegarem na delegacia, aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia, foi constatado que apenas um deles teria participado da ação. A vítima também esteve aqui na delegacia e registrou o boletim de ocorrência dessa situação. No momento da ação, os seguranças do shopping também detiveram esse homem e chamaram os policiais militares que foram até o local. Agora, este assaltante vai aguardar a decisão da justiça. Dentro de um shopping, as pessoas perceberam, o shopping tem câmera para todos os lados, muita coragem mesmo do cara, né? Eu não sei se isso é coragem não, parece ser um comportamento totalmente irreverente. Não está nem aí para a lei, para a polícia, não está nem aí para a sociedade, para as pessoas, não está nem aí para nada, está preso. Hoje deve ser liberado na audiência de custódia, com certeza.
O presidente da Caixa Econômica Federal afirmou que dia 20 deste mês, novos saques do Fundo de Garantia do Tempo por Tempo de Serviço, o FGTS, vão ser liberados. A gente falou sobre isso no início do programa, viu, Leão? Já adiantamos a informação aqui. Quem não tinha ainda sacado os R$500, tem uma galera aqui no estúdio que já foi lá pegar os R$500, mas tem gente que ainda não foi pegar esses R$500, mas agora pode até pegar mais, né? Bom, está sancionado pelo presidente, está tudo certo, tem mais dinheiro por aí para quem tem FGTS na conta. R$ 998, Emanuel. Essa é a novidade, né? Muita gente vai ganhar um acréscimo para comprar os presentes de Natal. E tudo isso foi anunciado ontem pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que estava ao lado do presidente Jair Bolsonaro. E os dois falaram aí, né? O presidente sancionou esse aumento, né? Esse acréscimo. Então, as pessoas que já sacaram esses R$500 vão poder sacar os restantes, os 498 restantes, a partir da próxima sexta-feira, dia 20 de dezembro. Né? Ao todo, 10 milhões de brasileiros devem ser beneficiados e o montante chega a mais de 2 bilhões de reais que vão ser aí injetados na economia do Brasil. É claro, Emanuel, que a gente relembra também os requisitos, né, para que todos possam sacar esses R$ 998. O trabalhador que tiver saldo até esse valor na conta que está vinculada ao Fundo de Garantia, o FGTS, ele pode retirar de cada conta ativa, ou seja, do emprego que ele tem atualmente, ou também das contas inativas, o emprego passado. Para o trabalhador com R$ 998 que tem esse limite na conta. Agora, Emanuel, para aqueles que têm a mais de R$ 998, o valor para saque segue sendo de apenas R$ 500. Quem tem mais dúvidas a respeito, né? Já passamos inclusive de todas as datas aí para o saque do FGTS de acordo com a data de aniversário, né? O mês de aniversário, mas essas informações também podem ser consultadas através do aplicativo Caixa Trabalhador, que pode ser baixado tanto nas plataformas Android quanto nas plataformas do iOS, né? Da Apple. Então você aí que ainda tem mais dúvidas a respeito desse saque, ele vai poder ser feito a partir do dia 20 de dezembro. É claro que as pessoas que já têm uma poupança junto à Caixa Econômica Federal vão receber de imediato, automaticamente, sem fazer qualquer tipo de procedimento, esse valor na conta. Emanuel, de volta aí com você no estúdio. Pelas informações, está aí, portanto, a galera que tem o FGTS que ainda não sacou, ou o mesmo que já sacou, mas tem mais uma graninha por lá liberado, viu? Leão, daqui a pouco a gente volta a conversar. Por hora, vamos trazer mais a participação do nosso telespectador, as pessoas que interagem com a gente por meio do nosso WhatsApp. Bom dia, Emanuel. Manda um bom dia para esses guerreiros do Nacional do Azteca, aqui no Ouro Verde. Olha todo mundo aí na foto. Que legal, né? O pessoal do Peladão, né? É um time do Peladão. Bom dia, Elias. Olha, Elias Emanuel é outro, hein? Esse aqui é o Emanuel Cardoso, é o Carlos Nazareno que está acordado só para assistir você. Parabéns pelo programa. O Narciso e toda a família gostam muito de você. E tem essa, olha só que sorriso bonitinho. Bom dia, muito bom dia, né? Que sorriso fofinho. É um sorriso de bom dia mesmo. O brilho nos olhos dela. Temos aqui a participação no nosso Facebook. Tem interação lá naquela tela do Facebook? Vamos trazer aqui o nosso Facebook, porque você pode interagir por meio do WhatsApp, 9291-2167, e também aqui por meio da nossa página do Facebook. Vamos lá, Aline Ribeiro está dizendo: Pai amado do céu, não consigo ver essas publicações, não tenho estrutura psicológica. Tanta maldade com essas crianças. Está falando sobre o caso do homem lá. A Fabi Colares também está dizendo que é muito triste ver o próprio pai fazer uma barbaridade dessa com a própria filha. A Denise Ferreira está dizendo que é um absurdo. Era para ser um pai amoroso, mas esse daí não era nem para ser chamado de pai. É uma situação... A Célia Regina diz que não dá nem para comentar o absurdo deste monstro. A Sharon Souza pede cadeia para ele. A Daniele Nascimento diz que não pode chamar esse homem de pai e tem certeza que ele será encontrado logo. A Fabiane Salomão deseja um bom dia aqui. E como que pode um pai desse fazer uma barbaridade dessa com a própria filha, o que a Fabiane questiona. Muito triste essa situação, é que a Yara Andrade fala pra gente que Deus proteja todas as crianças, é o que a gente pede também, Yara. E o Júnior Castro comenta com a gente. Questão de tempo para esse monstro pagar pelo que ele fez, é o que a gente espera que ele paga mesmo. Ele está falando de quê? De que essas pessoas todas estão comentando? Do caso da menina de 13 anos que morreu durante o parto.
parto em consequência da gravidez provocada pelo abuso deste homem, pai da menina. Pai da menina. A May Chapiama está ao vivo, vai trazer as informações com a gente. Esse é um caso que ocorreu lá na cidade de Quari. May, fala pra gente, ele ainda está sendo procurado, é isso mesmo? Que outras informações você tem sobre este caso horrível? Pois é, Manuel, bom dia novamente para você, bom dia a todos. Ele está sendo procurado, sim. Essa adolescente de 13 anos que acabou morrendo 4 dias após realizar um parto prematuro ali no município de Quari. Ela era estuprada pelo próprio pai há pelo menos 3 anos, estava grávida de 5 meses e essa criança é fruto do abuso sexual. Segundo informações da polícia, esse caso aconteceu na zona rural do município, conhecida como Santa Maria do Igapó Grande, no Paraná do Jussara. O pai, identificado como Tomé da Silva, de 36 anos, ainda está foragido, está sendo procurado pela polícia. O caso foi registrado na delegacia do município pela tia da menina, que informou que já desconfiava dos abusos porque esse homem sempre levava a garota para todos os cantos, principalmente para pescar e também para caçar. Segundo a polícia ainda, ela morreu devido à saúde fraca dela, já que ela sofria de anemia profunda, cirrose e também derrame pleural, que é a água no pulmão. Ela foi encaminhada para o hospital na última sexta-feira e no sábado o hospital já verificou que o quadro dela estava bastante grave, mas ela morreu na quarta-feira. A mãe da menina, segundo informações dessa tia, não acredita nesses abusos, diz que tudo acontecia por culpa da adolescente. E depois que o caso ganhou repercussão ali da gravidez da menina no município de Quari, ela mandou o pai fugir ali do município, mas o delegado do município informou que o mandado de prisão já foi expedido. Os policiais já estão à procura desse homem identificado como Tomé da Silva. A polícia ainda pede a ajuda aí da população para tentar identificar esse homem que cometia esses abusos contra essa adolescente. A criança segue internada no hospital ali do município, com 5 meses, está sendo avaliada aí pela equipe médica. É um caso chocante, viu, Emanuel, que nós vamos continuar acompanhando. E assim que esse homem for preso, a gente espera que o quanto antes a gente vai noticiar sim na edição do Manhã no Ar e também durante a nossa programação pela TV A Crítica. Que fato chocante, viu, Emanuel? A gente custa acreditar que um pai que é para proteger os seus filhos juntamente com a mãe faça isso. Principalmente uma mãe que também esteja conivente ali com o pai em dizer que a filha que era culpada disso tudo. Lamentável. Eu volto com você, Emanuel. Obrigado, May Chapiama, pelas informações. Você é mãe, eu sou pai, eu penso que a gente compartilha essa indignação com quem está assistindo a nossa programação, com o nosso telespectador. E falando aqui de pai para pai, no caso da May, de mãe, para os pais, como é que se coloca a culpa na criança? Como é que uma mãe pode colocar a culpa na própria... Ah, a culpa é dela, ela é a culpada. Culpada pelo quê? Ela obrigou o homem a cometer, enfim. E ainda que fosse uma criança para frente, uma criança... O cara é pai, pelo amor de Deus. O cara é pai da menina, era pai da menina. E a gente viu nas informações que a May passou para a gente, se tratava inclusive de uma menina com problemas de saúde. Então, o que só aumenta a brutalidade, a monstruosidade do crime. E uma monstruosidade que ocorria, pelo que parece, com a conivência da própria mãe. E a gente vai seguir acompanhando este caso para saber se ela também será responsabilizada. May, a May ainda está... Explica para a gente, por favor, novamente, May, perdão pela minha distração, mas qual era a mesma situação de saúde dessa adolescente, pelas informações que você tem apuradas?
Pois é, Manuel, segundo a polícia, a menina já tinha saúde frágil, essa garota de 13 anos de idade. Ela já sofria de uma anemia profunda, cirrose e também derrame pleural, que é a água no pulmão. Ou seja, a saúde dela já era bastante debilitada e com certeza deve ter se agravado. Segundo também ali a polícia informou que a falta do pré-natal também pode ter acarretado a levar à morte dessa menina. Como eu disse, segundo a família, eles já desconfiavam desses abusos que vinham acontecendo há praticamente 3 anos, porque para todos os cantos esse homem, esse pai, já que a gente acho que não pode chamar de pai um homem desse, levava a garota para todos os cantos, principalmente quando ele ia pescar e também caçar, o que levantava aí a desconfiança dos familiares, que acabou, na sexta-feira, ela acabou passando mal, foi encaminhada para o hospital e no sábado o hospital informou a gravidade do quadro de saúde dela, onde se agravou e ela acabou morrendo na quarta-feira. Nesta quarta-feira, a polícia já está investigando, o mandado já foi expedido desse homem identificado como Tomé da Silva, de 36 anos, e o que mais choca ainda é a mãe dizer que não desconfiava desses abusos, que não acredita nesses abusos cometidos por esse homem e que a culpada era adolescente de 13 anos, que ela acabava se insinuando ali para o próprio pai, esse homem aí que está sendo procurado pela polícia. E depois que ela viu a repercussão, sabia que a polícia já estava atrás ali do Tomé da Silva, essa mulher, essa mãe, se é que a gente pode chamar de mãe também, acabou mandando esse homem embora ali do município, fugir do município devido a isso, viu, Emanuel? É lamentável, é chocante, a gente infelizmente tem que noticiar esse tipo de coisa. Eu como mãe fico extremamente revoltada, mas a gente tem que noticiar justamente para as pessoas ali que souberem de mais casos, que denunciem a polícia. É muito importante a gente ressaltar isso, a denúncia. Talvez se a vizinhança tivesse denunciado, essa morte poderia ter sido evitada. Emanuel, eu volto com você. Obrigado mais uma vez, Meixapiama. Coloca a imagem desse homem na tela, por favor. As pessoas que estão assistindo a nossa programação no interior do estado, inclusive lá em Coari ou nas imediações, porque é possível que ele já tenha fugido por orientação da própria mulher dele, ter fugido lá do município. Se você conhece, se você sabe onde ele está escondido, denuncie para a polícia. Isso é o que nós podemos fazer neste momento, porque em relação a adolescente, ninguém fez nada, ninguém conseguiu fazer nada. Quem deveria fazer, inclusive ele, que era proteger, não protegeu. Infelizmente, essa menina morreu, não há mais o que fazer. Nós solicitamos informações da Secretaria de Saúde lá do município em relação ao estado de saúde desta criança que nasce prematura, nasce com 5 meses. A gente sabe que o parto é sempre uma situação muito complicada. Crianças que já nascem no período normal já precisam de um acompanhamento, sobretudo nesse primeiro momento. Imagina um prematuro de 5 meses. Se a gente tivesse informações, inclusive, sobre a guarda, com quem essa criança vai ficar, a gente podia, inclusive, fazer o apelo aqui para as pessoas que pudessem ajudar de alguma forma, porque, obviamente, com esse avô que é pai, com essa avó que foi conivente com todos esses abusos e tudo mais, esse menino ou esta menina, essa criança de 5 meses, não pode mais ficar. E nós aqui podemos fazer a nossa parte denunciando, e eu convoco a todo mundo para a gente fazer essa denúncia. Se você souber onde esse cara está escondido, liga para a polícia, denuncia para a polícia. É o mais digno que nós podemos fazer agora. E outra coisa, se me permita, diretora, você que sabe de qualquer caso de abuso, se você sabe, se você desconfia de qualquer caso de abuso, e não importa se é o pai, se é o tio, se é o padrasto, se é o irmão, se é o cunhado, não importa. Denuncia, diz que 100, liga para a polícia. A polícia não condena ninguém, a polícia investiga. A polícia vai lá e checa e investiga. A polícia tem técnicas para ouvir as crianças, porque criança fala o que vem e que quiser falar. E o trabalho dos psicólogos e o trabalho da equipe policial que investiga esse tipo de crime sabe exatamente discernir entre uma coisa e outra. E tudo será investigado. Então, se você sabe, por favor, não seja conivente. Mesmo que a mãe seja conivente, mesmo que o responsável seja conivente, denuncie. Nós não podemos tolerar, nós não podemos aceitar esse tipo de caso. 3 campanhas de vacinação vão mudar no calendário do próximo ano. O Ministério da Saúde anunciou que a imunização contra a gripe, por exemplo, vai ser ofertada agora para pessoas a partir de 55 anos de idade.
Em 2020, a vacina contra a gripe vai ser oferecida a partir dos 55 anos, levando a imunização para quase 70 milhões de pessoas em todo o país. A medida, apesar de anunciada pelo Ministério da Saúde, ainda não foi recomendada à Secretaria Municipal de Saúde. No momento, essa fala aconteceu no evento da Expoep, em Brasília, porém o Ministério ainda vai mandar nota técnica com mais detalhamento para orientar os municípios. O Ministério da Saúde também anunciou mudanças na vacinação contra a febre amarela, que agora vai ser estendida a todos os municípios brasileiros. Vários estados que não tinham essa obrigatoriedade começaram a aparecer casos. E casos graves e surtos, porque uma população suscetível, que nunca recebeu a vacina. Então, por isso, o Ministério da Saúde resolveu ampliar esses estados, justamente para proteger essa população. Outra indicação é voltada às crianças de 4 anos, que mesmo já vacinadas, vão precisar tomar uma dose de reforço nessa idade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a medida é necessária porque quando as crianças são vacinadas muito novas, a vacina perde eficácia. O Ministério ainda deve fazer 2 campanhas de vacinação contra o sarampo no ano que vem, em fevereiro e em março, para crianças e jovens de 5 a 19 anos e em agosto para adultos de 30 a 59 anos. A pasta planeja ainda, para setembro, uma campanha contra a poliomielite e outra para atualizar a caderneta de vacinas. E olha, vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta a falar sobre aquele caso de necrofilia lá no IML. Depois que tudo isso aconteceu, câmeras serão instaladas no local para evitar esse novo tipo de crime, esse tipo de crime volte a acontecer, viu? Sexta-feira começa a última feira do Pirarucu, hoje, viu? Lá na sede da Fundação Amazonas Sustentável, nós vamos te mostrar quais os preços e até quando isso vai ser realizado, viu? E também, daqui a pouquinho depois do intervalo, a gente mostra um grupo de voluntários de uma instituição de ensino que reservaram um tempo para levar alegria aos idosos da Casa São Vicente de Paulo, lá no bairro São Raimundo. O grupo é formado por estudantes dos cursos de gastronomia, nutrição, direito e também tem a participação dos funcionários da instituição de ensino.